Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar o simpósio, que é um simpósio que eu tenho muito interesse que nós possamos discutir hoje na academia sobre saúde e violência. Eu gostaria de chamar à mesa imediatamente o acadêmico José Augusto da Silva Messias, o acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho, a deputada federal Soraya Santos e a, a conselheira Daiane Lira, por favor, do CNJ. Eu queria agradecer a todos a presença e dizer que eu vou passar a palavra imediatamente às duas organizadoras do simpósio, que foram a deputada Soraya Santos e a conselheira Daiane Lira. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Queria aqui, primeiramente, agradecer mais uma vez, né, a Academia Nacional de Medicina, a nossa presidente, Eliette, por nos receber aqui. Não é mais um evento em que a gente junta aqui, não é, ciência, medicina, justiça, cidadania, o Parlamento brasileiro. Para mim, presidente Eliette, é um grande prazer e uma felicidade muito grande estar aqui na Academia Nacional de Medicina, ao lado da minha querida deputada Soraya Santos, não é, deputada aqui do estado do Rio de Janeiro, não é? Mas posso dizer que minha madrinha lá na Câmara dos Deputados, porque eu tenho o privilégio de ter sido, não é, eleita pela Câmara dos Deputados para representar a cidadania brasileira no Conselho Nacional de Justiça, não é, como representante da Câmara dos Deputados. Então, estar aqui hoje, nesta tarde, com os senhores, com as senhoras, tratando de temas tão relevantes como saúde, violência. Vamos falar aqui da questão da adolescência, não é, dos adolescentes, os direitos da gestação, das gestantes, no parto, na gestação, no puerpério, mas também sobre formas de violência contra a mulher e feminicídio, não é, num ambiente não é tão nobre, tão a gente tem, vocês comemoraram agora, não foi, presidente? No semestre passado, quantos anos de Academia Nacional de Medicina? Quantos anos tem? Sim, que foi agora. 196 anos, deputada. Agora, no final do semestre passado, no mês de junho, foram comemorados. Então, quero só realmente aqui agradecer a parceria de todos por este momento que nós vamos debater aqui ao longo da tarde. Muito obrigada. Por favor, deputada Soraya Santos. Boa tarde a todos e todas. Eu gosto muito, Eliette, presidente, nesse momento, com muito orgulho, representando a primeira gestão feminina da academia, depois de tantos anos de existência. São coisas que a gente está sempre se questionando. Muitas vezes a pessoa pensa que esse cumprimento, bom dia a todos e todos, se refere à pessoa física, mas não é. O cumprimento bom dia a todos e todas surge da Constituinte de 88, onde o artigo 5º da Constituição dizia justamente que todos nós somos iguais perante a lei. E a sociedade começou a clamar: será que as mulheres estão com o mesmo direito de ir e vir do que os homens? Elas estão se formando, podendo ocupar posições de decisão? Será que essas mulheres podem romper relacionamentos sem receberem tanta violência, seja passarem por feminicídio? E nesse será que será, Ulisses Guimarães, ele muda esse artigo nessa Constituinte de 88 e colocou o seguinte inciso, Eliette: que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Uma forma de acordar para o Brasil, e quando a gente cumprimenta com esse sentimento, é para alertar cada um de nós que dentro das nossas funções a gente possa ter um olhar de se colocar no papel do outro para ver, seja na medicina, seja na atividade jurídica, seja na atividade empresarial, se de verdade os homens e as mulheres estão sendo tratados iguais. E com esse sentimento eu quero cumprimentar a todos e todas, porque como advogada é óbvio que eu fiz um juramento de militar e buscar em cada área
temática de vida, esse olhar tão necessário para as meninas, meninos, mulheres e homens nesse país. E esse sentimento também me traz uma alegria, Eliette, porque lá na Câmara nós temos um prêmio que sempre foi para homenagear mulheres desse país. E eu tinha por critério sempre homenagear mulheres na ciência, porque as mulheres na ciência, como quase todos os cientistas, trabalham muito nos bastidores e eles contribuem demais para a gente. E eu tive a oportunidade de tê-la homenageada e quando foram olhar seu currículo, foi o impacto da Câmara e a gente se questionava ali. Aliás, ali a gente deu o grito que um dia você seria presidente da Academia Nacional de Medicina e eu quero parabenizá-la por, mais uma vez, inspirar outras mulheres a ocuparem essas posições, baseada não no fato delas serem mulheres, mas baseada no fato da competência delas, que não pode ser esquecidas e invisibilizadas. Queria agradecer à academia e a presença de cada um de vocês para tratar de temas que são muito significativos, como esse das adolescentes. Hoje, talvez, não sei se vocês sabem, mas é o maior índice de suicídio entre os jovens está na faixa de 12 a 17 anos do país, a questão da saúde mental. Então, fazer esse recorte é absolutamente necessário. Trazer para a academia um tratamento humanizado no momento mais sagrado da mulher, trazer, então, um tema que, infelizmente, é conhecido como violência obstétrica, um tema que eu discordo conceitualmente. Eu acho que a gente tem que tratar do direito da mulher gestante em todo esse percurso. Não é o obstetra em si, é todo um sistema que vai do pré-natal ao puerpério. E também tratar do feminicídio e discutir qual é o papel da Academia Brasileira de Medicina, qual é o papel da saúde na prevenção desse tema que hoje representa uma verdadeira pandemia no país. O Brasil é o quinto país que mais bate em mulher, mas o feminicídio, assim como a gravidez, presidente Eliette, é uma política pública que se pode prevenir. Duas coisas a gente diz que uma gestão pode se precaver. A primeira é o nascimento de uma criança, porque todo mundo sabe que, em média, são 40 semanas. Então, não tem o porquê das mulheres ficarem procurando porta em porta para terem seus filhos. Da mesma maneira, feminicídio é previsível, porque ele vai dando sinais. Se o sistema como um todo funcionar, essa mulher não morre. Com esse sentimento, eu quero agradecer a você, minha presidente, Eliette, e a todos os membros da academia por nos acolher aqui e estar presente, representando as pessoas que não puderam estar, debatendo temas tão essenciais para a vida do Brasil. Muito obrigada. Eu agradeço profundamente a presença da deputada federal Soraya Santos e da conselheira Daiane Lira, porque eu acho que esse tema é fundamental que a gente debata aqui na academia sobre o ponto de vista de saúde. E agora eu vou passar a palavra ao acadêmico José Augusto da Silva Messias, que vai falar sobre adolescência e eu gostaria de lembrá-lo a respeito do tema acadêmico, ok? Aí eu só gostaria de esclarecer que a doutora Andréia Menezes, que é superintendente-geral de Polícia Técnico-Científico, chegará próxima das 7 horas. Ela tem uma reunião antes e não poderá estar aqui antes desse horário. Okay. Boa tarde a todos, senhora presidente, membros da mesa organizadora e participantes desse simpósio que muito me interessa. A primeira coisa que eu costumo falar nessa hora, sem mais delongas por causa do tempo, é de que lugar eu estou falando. Professor José Augusto Messias, clínico da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, diretor do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da mesma instituição, e que lidamos com essa questão da adolescência e da violência desde sempre, 1º de abril de 1976, quando eu virei auxiliar de ensino, estou lá até hoje.
E como o próprio nome está dizendo, do tema que me coube, adolescentes, apresentação do problema, eu não vou entrar em detalhes específicos de números, de tabelas, etc. Tentarei fazer mais uma reflexão contextual da minha vivência, que com esse tempo todo já virou experiência em relação a esse assunto. Deixa eu me entender aqui com... Como é que eu faço? Aqui. O simpósio já está nomeado. Para quem que nós estamos lidando com a adolescência de uma maneira geral? O Brasil tem em torno de 50, 55 milhões de adolescentes hoje. Talvez nós sejamos um dos maiores países da América Latina, tirando o México. Não há outro país que tenha a população de adolescentes que nós temos. O tamanho do problema é enorme. Voltando a Freud, para entender a persona que está sendo o tema desse seminário, nós vemos que a figura do iceberg, na teoria do conhecimento mental elaborado por Freud, nós estamos lidando com aquela partezinha que está em cima do nível do mar. O grande desconhecimento de tudo que está por baixo daquilo, nós estamos falando violência, adolescência, feminicídio na segunda parte, direitos da mulher, etc., 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 mas vistos apenas daquela perspectiva do que é visto na realidade que cabe a todos nós, que está acima do nível do mar. O de baixo, o grande iceberg, ainda é um grande mistério para todos nós. Comportamentalmente, vamos dizer, existem fenômenos biológicos que controlam ou demandam as alterações ao longo da vida, e talvez um dos mais importantes em relação ao nosso comportamento como indivíduos seja a questão do desenvolvimento neurológico. Quando nascemos, naquela figurinha amarela ali, com o recém-nascido, poucas sinapses, poucos neurônios. Logo em seguida, por volta dos 5, 6, 7 anos, começa a haver o brotamento neuronal, o brotamento de sinapses, que é a resposta normal do cérebro a todos os estímulos externos e internos que se nos apresentam ao longo da vida, e vai fazendo aquela que eu chamaria confusão neuronal. E a partir da puberdade, vai até aparentemente até os 20, 25 anos, existe o que se chama poda neuronal, que vai conformando cada um de nós, nosso comportamento principalmente, a partir do meio onde nós estamos inserindo, que vai qualificando as sinapses que eu chamaria do bem e as sinapses que nós chamaríamos do mal. Então, há um substrato biológico sobre o tema violência, e eu vou recorrer a isso várias vezes ao longo da minha apresentação. Recentemente cedido pelo Flávio Kapczynski, um colega nosso que fez uma palestra magistral sobre o Programa de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, que está sendo implementado também em várias universidades do Brasil, um estudo nacional. Vocês veem ali embaixo desse diapositivo o que está acontecendo em relação às questões da adolescência relacionados ao próprio desenvolvimento do sistema nervoso central. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o objetivo da apresentação. É apenas uma situação ou atualização formal sobre aquilo que eu falei da apresentação do problema da violência que diz respeito à idade nossa, que se chama convencionalmente, desde 1904, de adolescência. Isso dito de uma outra maneira, vocês veem que aquela figurinha à esquerda, meio lilás do meio, que embarca a adolescência, é a correspondência de cada um determinante social na sua relação com a idade da pessoa, desde o nascimento até a idade adulta. Vocês veem que durante a adolescência, essa faixazinha do meio, aqui, eu tenho uma certa dificuldade de apontar, está apontado aqui, ela engloba a adolescência e algumas características, principalmente comportamentais, que têm a relação direta com a violência que os adolescentes sofrem ou que são submetidos e que também perpetram. Eles são autores e vítimas, ao mesmo tempo, de vários comportamentos cognominados de violentos, e tem uma definição, como sempre, uma definição que serve para contextualizar o que é violência.
a Organização Mundial de Saúde, está em relevo ali, a coisa que mais importa é aquilo que resulta num dano ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou então privação de algum direito ou de alguma coisa. No segundo parágrafo, nós vemos que a própria Organização Mundial de Saúde, ela já define a violência, que nós todos convivemos com ela no nosso dia a dia, como um grave problema de saúde pública. E nós temos os diversos tipos de violência. Esse diapositivo também gentilmente cedido pelo acadêmico Flávio Kapczynski na sua apresentação lá na UERJ. Todos nós temos noção do que seja isso, não precisamos definir nenhuma delas. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem essa frase que é paradigmática para o nosso tema em apreço. É um contexto, não é uma explicitação de um fenômeno pontual. Não há saúde no seu conceito mais global possível se não houver saúde mental. E a violência é um desvio dessas duas coisas que eu acabei de falar, saúde geral e saúde mental. Isso é uma campanha da Organização Mundial de Saúde que resulta num projeto de pesquisa que eu vou mostrar logo em seguida, que é o RENASSAN, que é a Rede Nacional de Saúde Mental, capitaneada por vários cientistas, inclusive o acadêmico Flávio Kapczynski, que envolve várias universidades, várias instituições no Brasil inteiro, que pretende fazer um levantamento de como anda a saúde mental do brasileiro. E esse contexto também, desde 1990, por Dorgren e Whitehead, que fixaram o conceito dos determinantes sociais de saúde, que faz parte do background, desculpe usar o anglicismo, de todo o comportamento humano, seja em que situação for, particularmente aquele que interessa aos profissionais de saúde e às instituições de saúde. Não há doença individual. Existe uma pessoa que sofre, mas ela sofre por uma série de circunstâncias em qual ela está inserida. A saúde na América é diferente da saúde na Ásia. Os conceitos e o dia a dia e os sofrimentos ou os direitos. Nesse trabalho da Organização Mundial de Saúde, vocês podem ver que aqui, nesse determinado ponto especificamente, que diz respeito à questão do adolescente, em que o trauma e uma série de outras agressões contra o corpo estão qualificados no contexto dos determinantes sociais do adoecimento humano. O mais importante para todos nós, e aqui como a gente, vamos dizer, o meu locus de falar, já falei, é o médico, professor universitário, mas claramente como um cidadão que lida diretamente há mais de 50 anos com os problemas de saúde e doença dos indivíduos e das populações. Quando é que ele se torna um problema de saúde pública? Quando existe alguma dessas características do fenômeno que está sendo utilizado. Eu não vou ficar lendo tudo que está escrito, porque eu acho que fica mais rápido, todo mundo já captou a mensagem, mas principalmente a prevalência e a gravidade. E ninguém pode negar que violência, de uma maneira geral, seja ela de que tipo for, ela é muito prevalente e ela tem uma gravidade muito grande, principalmente quando acomete jovens, adolescentes e mulheres, que vai ter impacto para a vida toda dessas pessoas. O cenário da violência, ela é uma questão de saúde pública e, nos adolescentes particularmente, ela, nas estatísticas de morbidade e mortalidade, ela está claramente demonstrada por números, principalmente num país como o Brasil, que esse gráfico, para mim, quando eu tive contato com ele há alguns anos, é aterrador. O Brasil é o 13º país mais violento do mundo, mais inseguro. Aqui na América do Sul, só Venezuela, República Dominicana, Honduras e México, que não são grandes exemplos de civilização avançada sob o ponto de vista comportamental. E os dados próprios do Ministério da Saúde, o DataSUS, nos mostra essa distribuição que é baseada nos diagnósticos de alta hospitalar, seja alta para casa, para onde mora, alta como óbito, da população adolescente no Brasil. O que chama a atenção, sem entrar em maiores detalhes, é aquela enorme mancha azul que está ali. 70%
de acometimento de internação hospitalar dos adolescentes no Brasil se devem a causas externas, e dentre elas, talvez uma das mais importantes é a violência infringida por arma branca, por violência física e vários outros tipos de comportamento dos seus circunstantes. Para não entrar em maiores detalhes, pai, mãe, padrasto, dentro de casa e conhecidos. Eu não vou ater-me a números, eu trouxe aqui um diapositivo muito antigo, da década, se não me engano, 1900 e qualquer coisa, que já dá uma pequena distribuição do que é a importância da prevalência do fenômeno violência contra adolescentes. Esse trabalho é do século passado. Se fôssemos atualizando esse gráfico, os números, eu diria, variariam muito pouco. Essa distribuição percentual pelos estados, pela definição de ter sofrido a violência, um pouco mudaria. A mais clara e a mais fácil de ser identificada é essa aí, é a violência física interpessoal. Alguém bate em alguém, alguém agride alguém. E, geralmente, a mulher, o gênero feminino, ele é talvez uma das maiores vítimas desse tipo de situação, e é a mais fácil de identificar. Basta olhar esse retrato, saber que essa mulher recebeu uma agressão física de alta intensidade, diga-se de passagem. Desculpe ter desconfigurado aqui a notificação, mas dentre as coisas que podemos fazer como profissionais individuais, ou então como coletivo médico de saúde ou das profissões de saúde, é notificar. Se as autoridades não souberem, não identificarão que existe um problema. E a notificação não é denúncia, é proteção. A primeira frase, para mim, é muito elucidativa. E está caracterizado nas normas públicas, instituições de saúde e de educação foram identificadas como estratégicas na efetivação da notificação. E lembrar que a notificação, como foi dito anteriormente, não é um direito, é uma obrigação de todos nós. Por quê? Só a partir de notificar o fato é que se poderá desenvolver políticas públicas no sentido de enfrentar um determinado problema, e um deles, da maior qualidade, da maior importância no nosso país, é a violência. Esse daqui eu vou passar, não peço que nem nada de... Quanto a regulamentos, normas, desde a Organização Mundial de Saúde até o município do Rio de Janeiro, o que não faltam são normas. Esses aqui são só as mais importantes que eu coletei do mundo externo ao Brasil. Se eu entrasse no Brasil, eu acho que eu teria aqui uns 5 ou 6 slides de leis, normas, etc., etc. E por que ainda continua aumentando a violência? Esse é um desafio a todos nós respondermos. As redes de proteção, claramente, também já existem muito desenvolvidas. Nós temos o Poder Legislativo, nós temos os CRAs, nós temos os CRIAs, nós temos a Defensoria Pública, que estão todas listadas aqui, mas ainda é muito sério a subnotificação e a incapacidade, vamos dizer assim, de atingir o objetivo na palavra proteção a populações pré-determinadas, no meu caso, especificamente sobre adolescentes. Esse daqui eu vou ter que dizer que construindo as redes sociais, que são uma maneira muito eficaz de exercer essa proteção contra um determinado agressor, elas já existem. E por que é tão difícil isso de operacionar? Não depende de lei, não depende de norma, não depende de regulamento, depende de pessoas. E lá no final eu vou voltar com uma frase que para mim foi paradigmática numa aula que eu dei, acho que ainda no final dos anos 80, que eu guardo ela até hoje. De novo, agradecendo ao Flávio Capsis, a importância da adolescência, seja lá sobre que parâmetro nós estamos observando essa faixa da nossa vida, esse período da nossa vida, em que várias coisas, dias perdidos por conta de doenças mentais, em que a violência, a autoinfligência de violência, a automutilação, o suicídio, a depressão, a ansiedade, olha como na faixa do jovem, da criança e do adolescente, ela é muito prevalente, muito frequente. E é aí o que nós temos que
ao falar de prevenção, atuar antes do fenômeno para evitar que o fenômeno mais tarde venha ascenda ao nível do horizonte do mar, deixe de ser parte do iceberg submerso para ser parte do iceberg visível da nossa realidade. O Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente, num planejamento estratégico, tem várias áreas, mas particularmente adolescentes, jovens e famílias, em que se trata, nós temos grupos já organizados em relação à questão da violência, principalmente para esse itemzinho aqui, que é na colaboração do Instituto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, colaborar com a formatação da política pública, e um dos nossos maiores orgulhos é que a nossa equipe participou da criação, da redação e da aprovação da lei hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá pelos anos 1900 e qualquer coisa, 90 e pouco. Não vou também ficar muito velho, não, né? Nós tivemos um dos trabalhos mais importantes sobre esse aspecto, que é um chamado Projeto Caminho Melhor Jovem, da Secretaria de Assistência Social, e que depois foi para a Secretaria de Adolescência, Esporte e Juventude, que se chamava Caminho Melhor Jovem, que tinha como objetivo acompanhar a trajetória formativa do jovem e articular demandas e ofertas de oportunidades para ele. Nós trabalhamos em lugares perigosos, só nas comunidades ou territórios, como hoje se chamam, em que havia unidades de polícia pacificadora, nos inícios lá com o secretário Beltrame, se não me engano, em que elas ainda eram efetivas até o assassinato do Amarildo no pé da Rocinha, em que a coisa enfim, degringolou um pouco, perdeu os seus substâncias. Então, maré, alemão, formiga, estão todos descritos aí, aonde o nosso grupo trabalhou diretamente dentro das comunidades, com os adolescentes, com aqueles objetivos recém-demonstrados. O programa se atenderá diretamente, foi assim, 40 mil jovens em 24 territórios com unidade de polícia pacificadora. E o que esperamos está descrito aí, eu não vou ler cada um desses quadradinhos, porque foi o objetivo do programa e como foi um projeto, claro, acabou, e o relatório foi aprovado, inclusive o relatório financeiro, que é sempre o que mais nos assusta, mas atingimos os nossos objetivos. Eu acompanhei a formação de todas as cerimônias de celebração de formatura das turmas e até hoje eu me arrepio como clínico de pessoas que estão sofrendo, pacientes individuais, do que eu vi em cada uma dessas cerimônias. Várias iniciativas nacionais, internacionais, eu citei apenas aí nesse diapositivo o exemplo da Unicef, que é uma das mais dispersas no mundo e talvez uma que tenha uma maior efetividade aonde ela realmente atua, mas ainda muito aquém das necessidades. Para terminar, já estou aqui nos últimos diapositivos, uma pequena reflexão sobre esse termo violência e o que é a violência. Na filogenia e na ontogenia. É difícil pensar nisso, porque, antes de mais nada, por mais difícil que seja acreditar, nós somos invasores de uma coisa que se chama universo. E num planetinha Terra, numa galáxia de 5ª categoria. Algumas fotografias que ilustram um pouco o que é a natureza benigna nessas fotos que são meramente ilustrativas, um tornado, raios, vulcão, tragédias naturais como aquela enchente, um dilúvio como aqui, um predador felino devorando um filhotinho de um bovino, e os bovinos se reunindo, espantando o predador mor, o rei dos animais. E aqui essa foto do meio que demonstra bem o tubarão, uma pequena foca, filhotinho. Ou seja, a violência é constituinte da natureza. E nós temos que entender para poder resolver, entender para poder produzir ações que sejam. Na própria história humana, nessas fotografias, desde lá dos primitivos paleolíticos, das gravuras, nas diversas cavernas descobertas, essa figura aqui do meio, essa daqui de baixo,
canibalismo que existia aqui no nosso litoral, os tupinambás, não é o caso, mas estava aqui provavelmente preparando o padre Sardinha para ser devorado canibalescamente, e talvez o exemplo mais recente, mais dramático, que acometeu o mundo na sua final da primeira metade da Segunda Guerra Mundial, com a ideia do supremacia branca, do arianismo, por esse, desculpe falar, desse completo perturbado mental que se chamava Adolf Hitler. Essa figura aqui do meio é apenas para dizer que o universo é a violência personificada em termos materiais. Desde aqui da parte de trás, onde houve o Big Bang, não sabemos o que existia onde, uma explosão monumental de matéria. O Sol é uma bomba de hidrogênio permanente funcionando, violenta por si só, e que trouxe o domínio da energia atômica, que, infelizmente, ainda há relativamente pouco tempo destruiu grande parte do Japão, Hiroshima e Nagasaki, com uma bomba atômica explodida, dominada pelo homem. Então, o componente violência é um fenômeno negativo em que o Homo sapiens sapiens, se é que alguém acredita no nome, sobrenome, no outro sobrenome, sapiens duas vezes, conseguirá ou não delimitar. Como eu falei, o papel da onde eu estou falando é de um clínico que controla um serviço médico no hospital universitário, esse aqui é meu residente na época, 1999, e que representa, nessa situação singular, tudo que o médico pode fazer dentro das profissões de saúde para lidar com o fenômeno da violência em qualquer uma das suas especificidades. Eu só sinto saudade desse cavanhaque, o bigode ainda preto, já tem mais de 20 anos, há 25 anos essa foto. E uma das frases que eu mais gosto, que contextualiza a responsabilidade aí especificamente do médico, no contexto das profissões ou dos profissionais que lidam com o binômio saúde e doença das pessoas, das populações e das comunidades. Está no livro do Werner Jäger, que é a Paideia, que historia a filosofia ocidental, principalmente, e eu fiz questão de, no último período dessa última frase, dizer que a medicina e os médicos eles se tornaram uma força cultural. Então, o poder político que nós temos de interferir na execução das políticas públicas, na prevenção da violência interindividual ou na violência coletiva, poucas profissões terão o maior respeito da sociedade ao médico que está envolvido claramente nisso daí. E, para terminar, citação de algumas coisas que fundamentam toda essa argumentação do contexto da apresentação do tema violento, desde a origem das espécies de Darwin. Jacques Monod ganhou um prêmio Nobel, inclusive, por conta um sociólogo que publicou esse livro, O Acaso e a Necessidade, desde o processo civilizatório do Norbert Elias, e ao definir a nós um animal moral, é que nos traz a consciência de que a violência é um fato, antes de mais nada, totalmente, absolutamente, injustificadamente, uma violência de nós para conosco mesmo e, obviamente, para a natureza, para todas as outras circunstâncias. E nós devemos botar, se é que algum culpado, aonde está esse pontinho vermelho, que o que nos diferenciou de todas as outras espécies animais que têm cérebro o desenvolvimento do lobo frontal, que nos deu o conceito de moral, dessa consciência e tudo mais. Eu ultrapassei um pouquinho o tempo, eu peço perdão a todos, mas foi o que me restou apresentar da situação da violência e os adolescentes. Muito obrigado. O debate está aberto e nós começamos com a conselheira Dayana e a deputada Soraya. Primeiro, quero dizer ao professor José Augusto que eu ficaria a tarde inteira ouvindo você.
está trazendo um tema que é uma angústia de todos nós, e eu queria registrar isso como a importância da academia de medicina estar discutindo a violência. E o que você trouxe foram dados reais, monitorados. A neurociência já mostrou o que faz e o que promove as sinapses cerebrais numa faixa etária de 0 a 3 anos, 0 a 6 anos, e em especial de 0 a 3. Né? Nós fomos atrás do conceito de tratamento da criança, que antigamente aqui no Brasil pensava-se que creche era um lugar para colocar a criança para a mãe trabalhar, e nos deparamos, através da ciência, vendo a importância de inserir isso dentro do contexto de aprendizado. Mas ali, naquele momento, nós percebemos a importância já de começar a tratar a violência doméstica. E os dados dão vontade de carregar nesse momento para Brasília, e eu queria já, inclusive, fazer esse convite, essa intimação, que nós precisamos levar esses dados científicos que corroboram com as estatísticas que nós também recebemos. Quando a gente vê um gráfico apresentando 70% dos problemas com os adolescentes vêm de violência dentro do lar, violência com arma branca, é quando a gente se pergunta, e outro conceito que eu quero registrar aqui, que foram muitas falas importantes, significativas, estou tentando pensar algumas, mas que de nada adianta legislação, dados, se a gente não entender que o papel de todos nós não é fechar os olhos para essa violência, que o papel de nós, enquanto indivíduos, é perceber esse grito que está do nosso lado, é perceber que não adianta a gente ligar 190, por exemplo, com gritos de pessoas que estão fazendo barulho para uma festa e fechar o olho para esse cidadão. Quando nos deparamos com o índice de suicídio, e esse foi muito bem apontado na sua fala, e me chamou muita atenção, porque eu tenho feito marcações exatamente nesse sentido. Hoje mesmo, na Câmara, nós aprovamos um projeto para alinhar com a ONU, com a União Europeia, dados os dados de violência que o Brasil traz nessa faixa etária, o dia 11 de outubro, como Dia Nacional das Adolescentes, para que a gente possa parar o país e olhar em termos de políticas públicas o que nós estamos fazendo. E aí me chama a atenção por um outro dado, que são as notificações. Nós temos 2 leis, presidente Eliette, que determina que o médico, quando percebe que essa criança não caiu da escada, que está sofrendo violência, essa notificação é fundamental e ela é direto para o sistema. A gente precisa desses dados. Não dá para a gente discutir saúde mental e achar que isso só é atribuído à internet ou à comunicação, né? Porque nós já tratávamos desse tema antes mesmo da pandemia. A pandemia só evidenciou o que já estava acontecendo na sociedade a partir do momento da agressividade, porque o agressor ou o pedófilo estava ali dentro. Semana passada, nós tivemos um caso bárbaro de uma criança de 9 anos que esfaqueou a mãe, cuja última fala foi justamente: me dê um abraço, meu filho, meu último abraço, essa mãe morrendo, de uma criança de 9 anos. O que está acontecendo na nossa sociedade? Temos aqui, e isso é uma provocação que eu quero fazer, inclusive, aos pesquisadores, nós temos um único presídio, minha conselheira Day, que tem 780 e poucos homens presos, cujo único crime é bater em mulher ou matar mulher. Nós precisamos estudar essa população carcerária. É o único presídio do país, está aqui no Rio de Janeiro. Olhar esse trabalho, quero já parabenizar pelo estudo na periferia, porque nós temos que ir para a ponta, nós temos que saber o dia a dia das pessoas. Eu quero fazer, na verdade, são muitos comentários, mas trazer e corroborar com a importância da notificação, que está na previsão legal, mas nós precisamos que a academia, os médicos, assumam esse papel como um agente, um elo que é fundamental. Falar de um dado que foi apontado também por você, do potencial endêmico. Não é à toa que o Brasil é o 5º país que mais bate mulher e o 11º na faixa etária de adolescente. Então, ao mesmo tempo que eu vibro de ver dados científicos comprovados, pesquisados, porque a ciência serve para que a gente possa fazer políticas públicas que possam nos induzir aos acertos. Então, eu fico, Eliette, muito feliz
quando eu ouço de um acadêmico, inclusive do meu estado, falar de saúde mental, falar de sinapses cerebrais nessa faixa etária, falar que esses dados de violência estão alinhados porque nós não estamos tratando desde a nossa base. Então, eu não tenho nem o que tocar, mas eu queria perguntar especificamente, dentro dessa pesquisa, quando eu assumi o meu primeiro ano de mandato, que foi em 2015, eu fui fazer um curso lá em Harvard, justamente para poder, junto com os neurocientistas, estudar o problema das crianças. E ali a gente tinha a noção das janelas de oportunidades promovidas por essas sinapses. Mas há uma faixa que se abre novamente de 11 a 12 anos. A pergunta que eu queria fazer é se nessa faixa de reabertura das sinapses seria possível ainda corrigir essa etapa de violência que já está impressa no cérebro desde a primeira infância, com 2 anos. O que nós poderíamos fazer além da legislação? Porque eu corroboro também com você, nós temos muitas legislações, muitos programas, e a gente sabe que quem está na ponta não quer saber se é executivo, legislativo, judiciário, a sociedade civil, ele quer ser amparado no seu pedido de socorro. Então, essa seria uma pergunta. E segundo, dentro do momento que a gente está vivendo de tecnologia, onde a gente tem a percepção, professor Zé Augusto, que nunca se teve tanto acesso, mas se foi tão sozinho, eu queria saber se isso potencializa aquilo que já está na base ou ela gera novos distúrbios para corroborar com essa dor, essa solidão e esse problema que vem invadindo os adolescentes desse país. E eu queria, Daiane, que eu não fiz isso na apresentação, porque eu me referi à nossa presidente e os acadêmicos, dizer da honra que eu tenho de estar na mesa junto com você. Você não só representa o parlamento, mas nós tínhamos 2 mulheres que a gente queria muito que o ministro Barroso colocasse em pastas próprias. Uma era a Renata Gil, que envolvia a problemática das mulheres, e a Daiane, justamente na área da saúde. Nós precisávamos de mulheres potentes, sensíveis, para que a gente pudesse entender que a medicina vai além e que há um dever cívico de todos nós na aplicação da saúde das pessoas. Eu tenho muito orgulho do papel que você vem desenvolvendo em nome de todos nós lá no CNJ. Eu não sei se o professor Augusto vai responder agora, se daí vai fazer primeiro os seus comentários. Well, perguntar é muito fácil. Os caminhos estão mais ou menos dados. Um dado técnico, muito superficialmente, o fenômeno do desenvolvimento das sinapses cerebrais, né? Todo mundo viu aí como é que acontece. Tem o fenômeno do brotamento sináptico, que ele é anárquico, na primeira infância, até os 5, 6, 7 anos, e mais durante o início da puberdade, durante a adolescência, que é um conceito muito mais cultural do que etário, existem adolescências muitas, ocorre por aquilo que Ortega y Gasset talvez descreveu a nós mesmos, nós somos nós e nossas circunstâncias. A maneira de interferir na reorganização, desculpe a palavra habitual, da bagunça que é as sinapses feitas durante o início da infância até o início da adolescência, numa coisa que eu posso dizer, todos nós que eu estou olhando aqui, em pessoas razoavelmente normais, ou seja, com comportamentos pré-definidos, se chama poda sináptica. Então, toda sináptica, vamos chamar assim moralmente, para o bem, dependendo do meio ambiente, ela prevalece. Se o meio ambiente for contrário ao bem, for um exemplo do mal, as sinapses serão não desativadas, elas serão desusadas a tal ponto que elas deixam de funcionar. Isso é muito fácil de falar. Agora, fazer na prática alguma coisa que isso seja assim, eu acho que para a maioria de nós isso aqui deu certo. Mas eu me eximi, inclusive, de falar dos nossos dados. Nós trabalhamos há mais de 20 anos com Degasse, com adolescentes em condição de liberdade. Se você não tem ideia das histórias, deve ter, mas eu me eximi de colocar os dados do Degasse que nós temos. Nós trabalhamos lá já há 20 anos. As políticas públicas dependem das pessoas, né? E tem uma frase que acabou não aparecendo aí,
Ao fazermos qualquer atitude, seja por bem ou por mal, depende de uma motivação. A motivação de quem já está excluído é completamente diferente da motivação de quem já está incluído. E eu vou falar incluído como nós aqui. Eu tive boa educação, tive exemplo do meu pai e da minha mãe, etc, etc. Quase todos nós podemos recuperar isso. Mas vai numa comunidade em que a autoridade estatal está ausente. Vai numa comunidade onde a moradia não é, onde a violência interpares é o dia a dia. As sinapses do bem não vão sobreviver. Ou só em muito poucos daqueles chamados predestinados, ou quem acredita na fé que tem um dom que Deus deu para o bem, né? O desafio é esse, é transformar a motivação em coisa benéfica para todos. Isso é um processo que eu acho que vem desde o início dos tempos, desde que o humano apareceu na Terra. Enquanto éramos catadores-coletores, poucos, mas quando alguém sentou num lugar e formou um grupo, o grupo que ficou do lado já era, entre aspas, seu inimigo. O padre Sardinha não gostou nada de chegar aqui perto dos tupinambás e servir de jantar, almoço ou lanche da tarde daquele grupo. Enfim, a nossa natureza nós não conhecemos direito. No fundo é isso. Mas temos que perseverar e, como eu falei ali, a categoria médica, especificamente, pelo prestígio social e o poder cultural que ela tem que ser protagonista das ações que determinam um benefício para a maior parte da população e que estejam, por direito, necessitando desse direito de exercer uma vida saudável. A conversa não acaba nunca, mas vamos lá. E todo mundo aqui já sabe, quando boto o microfone na minha frente, ligo um piloto automático aqui no meu laringe, que quando eu dou aula para os alunos, com 50 minutos, vocês podem me abater de duas maneiras. A bala ou com uma ovação. Pode ser jogar no ovo ou então uma salva de palmas. Muito obrigado. Por favor, Daiane. Ai, doutor, não, nossa, querido, não, nem forma alguma para a gente aqui, então, a gente fica extasiado ouvindo exatamente todo esse conhecimento, e eu acho que isso é que é o tão gratificante vir para cá, porque, na verdade, né, Soraya, quando a gente vem, e não é a primeira vez que eu estou aqui, é o quanto que a gente sai, não é, de informação em tão pouco tempo. A gente está falando só da nossa primeira palestra, e eu não vou fazer muitas considerações para a gente não avançar aqui tanto no horário, porque eu acho que também, o pessoal também deve fazer perguntas, mas o que eu ia dizer era exatamente isso. Aqui agora falando um pouco da perspectiva da justiça, não é, cara? Não apenas, primeiro, como mãe de uma criança que está entrando na adolescência, nessa idade aí de 10 anos, exatamente agora no domingo, então, como mãe, não é? Como mãe de uma menina, mas também aqui sob a perspectiva da justiça, é que o fato você falou muito das normas, não é? A gente lê e a gente tem muitas, política pública a gente tem muita. E, de fato, a proteção da criança, vamos lá, a proteção da criança e do adolescente, no artigo 227 da Constituição, diz que é prioridade absoluta. Não só do Estado, da sociedade e das famílias, não é? Mas nós aqui no Brasil, nós matamos nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu fui pegar, quando você começou a falar ali dos números, eu fui dar uma olhada aqui rápida no Atlas da Violência, os números de 2023, dados oficiais, 2023. 34% das mortes de jovens foram por homicídio, assassinato. Então, o Brasil é um país, nossa sociedade é um país que mata os nossos adolescentes. A cada dia são assassinados por dia 60 jovens. Por dia. No dia de hoje, enquanto eu fui no CNJ, peguei um avião, vim para cá, estamos aqui até as 23h59, em média, morreram 60 jovens.
não é? Então, nosso Brasil é um país que, infelizmente, e aí qual a razão, o porquê que a gente está nesse índice 11º lugar de país, não é, em termos de insegurança, de violência, e mais, a sociedade tem dever de prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes, a família também. Pois então, 48% da violência contra adolescentes é dentro de casa, é nas residências. Então, nossas famílias também violentam as crianças, não é? Então, quando a gente fala isso, às vezes é um pouco chocante a gente falar nesses números, mas essa é uma realidade que, de fato, o que fazer se não juntar Poder Judiciário, o CNJ como política pública judiciária. A deputada Soraya falou aqui da Renata Gil, a conselheira Renata Gil. Eu cuido da pauta da saúde, a Renata cuida da parte da violência contra as mulheres, mas também dos jovens e adolescentes. Nós agora mesmo, há 2 semanas atrás, aprovamos uma resolução que os casos de violência, não é, ainda que sejam, por exemplo, contra as meninas, violência doméstica, ao invés de ir para as varas de violência domésticas, têm que ser tratados nas varas criminais de criança e adolescente, para a gente ter esse olhar específico voltado não só para a questão de ser uma menina, mas de estar numa fase específica da vida que tem suas contextualizações, não é? E o professor aqui explicou todas as mudanças. Então, a gente tem tentado, de certa forma, por meio dessas políticas públicas judiciárias, dar maior efetividade aos processos judiciais, maior celeridade, mas, infelizmente, nós também, no Brasil, a gente investiga muito pouco os casos de violência e os casos de homicídio. O índice de resolução de homicídio no Brasil é baixíssimo, não é? Nossas investigações, infelizmente, elas não avançam para a autoria como a gente deveria avançar, ainda mais num crime como esse que a gente for, é o crime, né, mais letal, porque é aquele que realmente ceifa a vida de uma pessoa, e no caso da criança e adolescente, ceifa a vida de uma criança ou de um adolescente. Então, esse apenas para constatar que é isso, e isso é o dia a dia da justiça, é essa violência que a gente pega nos processos, são os números que nos estarrece. Mas eu ia fazer uma pergunta, só para não dizer, você falou muito da questão da saúde mental também, que é algo muito evidente, né? Na judicialização da saúde, que foi o tema do nosso último debate, nós temos muitos processos judiciais de saúde que são em razão de crianças e adolescentes, principalmente, hoje em dia a gente tem o TEA, TDAH também, como altas questões que são judicializadas muito. A gente tem um impacto da tecnologia, e aí a gente vem com o tema da violência digital, e aí sim, a gente tem que continuar buscando o aperfeiçoamento das leis, embora elas não sejam suficientes, mas eu queria parabenizar aqui a Câmara dos Deputados pelo recém-aprovado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que buscou exatamente inibir ou tentar coibir a violência das crianças e adolescentes no meio digital, porque o que a gente diz que a tecnologia ela tem inúmeros benefícios, mas ela também trouxe alguns malefícios, não é muito evidentes. A gente fala que a tecnologia ela aproxima quem está distante. Meu irmão que mora lá na França, eu tenho condições de falar com ele, como antes eu não falava, mas a tecnologia distancia quem está próximo. Então, você tem a família e as pessoas e as crianças hoje trancadas nos seus quartos, com os seus celulares cada vez mais distantes da sua família. Então, eu queria que você desenvolvesse ou nos falasse um pouco sobre esse impacto, não é, da tecnologia e da exposição da violência que a tecnologia, infelizmente, ela entra nas nossas casas, não mais apenas pelo meio físico, mas agora também pela forma tecnológica dentro dessas casas, dessas famílias que já violentam suas crianças. Como que a gente hoje está tratando disso em termos de saúde mental e da violência, o impacto da visualização de violências por essas crianças e adolescentes, não é, nesse momento crucial aí de desenvolvimento. Mais uma vez, colocar as questões é fácil. A resposta mais correta é que é o desafio.
Sempre que me perguntam alguma coisa ou conversamos até informalmente sobre essa questão da tecnologia na modernidade, na atual conjuntura que a gente vive, principalmente os nossos jovens, eu me lembro que eu nasci em 1949 e fui adolescente na década de 60. Nós éramos a juventude transviada. O que representa um selo em relação a alguma coisa que nos é oferecida? Olhando de uma maneira muito mais quase que delirante, a roda foi uma tecnologia que mudou a humanidade. A Revolução Industrial, substituindo o tear manual com o tear a motor, foi transformador naquela época. E, de alguma forma, as pessoas que viviam naquela época, líderes, população habitual, os empregados que perderam o emprego no tear manual, tiveram que se recapacitar para aprender a mexer com o motor, que fazia a mesma coisa que ele fazia. O Yuval Harari, naquele livro Sapiens, ele dá uma 21 lições para o século XXI, ele faz uma reflexão muito interessante. Tudo isso que eu estou falando, quem estava naquele momento da mudança, pôde ser capacitado na nova tecnologia. A revolução digital vai esterilizar empregos. Ele estima que até o ano 2050, pelo menos 80% dos atuais empregos estarão esterilizados, porque quem não está capacitado na tecnologia digital não poderá ser o digitador da IBM eletrônica, aquela de bolinha, ele não conseguirá programar e fazer uso benéfico da tecnologia. Isso é um desafio, ainda bem que não é para a minha idade, porque eu já estou com 76 anos, 2050, apesar de ser o Messias, não mais estarei aqui. Mas esse é o desafio. E eu, olhando a história, eu vou te dizer muito francamente numa crença, que não é uma fé, é uma crença. Vamos superar. Isso é um problema hoje, mas nós vamos superar. Sempre superamos, nós estamos aqui, o primeiro dito precursor da humanidade tem 8 milhões de anos. O Big Bang são 13 bilhões e meio de anos. Algum momento haverá a utilização muito mais benéfica dessa tecnologia que hoje agrava, que hoje induz, que hoje provoca sofrimento em muita gente, adulto, criança, adolescente, seja lá quem for, nos adolescentes, por causa daquele fenômeno da poda sináptica. Se ele estiver exposto ao uso indevido, violento do que ele tem na palma da mão, ele vai usar aquilo para o mal. Mas se ele estiver exposto comportamentalmente no meio onde ele está vivendo, que aquilo pode ser um benefício para ele, eu estava conversando antes de começar com o meu acadêmico Jorge Rezende, especificamente como é que nós estamos ficando fãs desse tal de chat GPT. Ele responde coisas maravilhosas e dificilmente diz bobagem, só que a gente sabe entender aquele padrão de resposta dele. A maioria das pessoas, talvez, dos nossos adolescentes do Brasil, não sabe, por falta de educação básica, por falta de proteção social, por falta de acesso a direitos irrevogáveis das pessoas humanas. E aí ele vai tropeçar. E aí ele vai entrar num desvio, como foi citado aqui, vários exemplos que a gente teve, programinhas de computador que induzem ao suicídio, induzem à automutilação, porque o funcionamento do cérebro do adolescente, ele é maleável aos estímulos externos muito mais do que a mim. Se alguém me botar um revólver na mão e me dizer, mata aquele, óbvio que eu não vou fazer. Sou capaz de matar quem me deu o revólver, o que seria bastante razoável. Mas, brincadeiras à parte, o adolescente ele é muito mais maleável a esses exemplos que a gente chamaria, vamos dizer assim, desviantes de um comportamento normal, civilizado. Eu gostaria agora de abrir a discussão para a bancada acadêmica. Se alguém tem alguma pergunta, por favor. Acadêmico Antônio Egídio Nardi. Lá vem o psiquiatra, preparem-se. Excelentíssima presidente, autoridades da mesa,
senhores e senhoras acadêmicas, senhores e senhores convidados. Quero parabenizar o acadêmico Messias pela excelente apresentação e também a todos que organizaram o simpósio, está sendo excelente. Eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito da violência na infância como realmente causador de doença mental. Existem poucos consensos entre os psiquiatras, mas um deles é que a violência na infância, adolescência, aumenta muito o risco de doença mental. É um dos raros consensos na psiquiatria. Agora, os senhores falaram muito a respeito de violência em casa. Grande parte da violência à criança ou adolescente é em casa. Eu queria ouvir um comentário a respeito do álcool, porque, na maioria dos casos, no meu entender, é devido ao álcool. O abuso de álcool é muito comum na nossa sociedade, as pessoas abusam de destilados e isso acaba resultando nessa violência. É claro que não é só o álcool, outras drogas, a falta de oportunidades, etc., mas o incentivo ao uso do álcool, eu penso que é uma calamidade que leva à violência em casa. Obrigado e parabéns pelo simpósio. Pode. Eu estava deixando esse tema exatamente da questão do álcool para o outro painel. Isso é um fato real. As mulheres, por exemplo, no Brasil, apanham mais às quartas e domingo, porque é dia de jogo. Quem ama esporte não pode gostar de violência. Então, qual é o fator predominante? É o álcool. É o álcool. A gente tem feito um trabalho, inclusive, junto às torcidas de futebol, que é uma paixão nacional, para que eles possam entrar em campo na defesa das famílias. Então, esse é um tema que a gente vai colocar do álcool como indutor de violência. E, acredite, esses dias eu estava fazendo uma palestra lá na torcida do Flamengo e eu tive outra informação, porque como a bebida é cara no Maracanã, eles ficam no entorno do estádio tomando bebida mais barata. Quando chega no estádio, já chegam violentos e violentos vão para casa. Esse é um tema que a gente vem tratando de verdade, com muita atenção, para tentar diminuir essa violência. Que quando a gente fala violência doméstica, eu queria ampliar esse conceito. Nós estamos falando de violência nas relações, porque podem não estar dentro de casa, mas essa relação de posse que se acentua com dados muito claros envolvendo o álcool. Acadêmico Otávio Pires Vaz. Excelentíssima presidente, Eliete Buscalar, na pessoa de quem eu cumprimento os componentes da mesa, meus confrades, convidados. A academia é um fórum para colocação de ideias. Nem sempre as ideias são muito boas, ou são simpáticas, são agradáveis, mas é um fórum de discussão. Qual é a perspectiva do nosso adolescente hoje? Muito pouco. Nós temos o adolescente que é violento e o adolescente que sofre violência. O Messias fez uma brilhante exposição sobre como a gente pode ajudar esse adolescente a passar por essa fase tão difícil. Meu pai dizia que a adolescência é uma doença incurável, porém autolimitada. Isso para nós, para a classe inferior, a mais baixa, a classe C, não. A adolescência é uma falta de perspectiva no futuro, falta de comida, falta de oportunidade para estudar, falta de emprego, de oportunidade de trabalhar, falta de tudo. E isso é o Brasil, lamentavelmente, esse é o Brasil. Na tentativa de melhorar, nós estabelecemos cotas. A USP tem 50% de cota, ela é obrigada a preencher. A UERJ não sei quantos, mas, de repente, deve ser a mesma coisa. Isso é dar oportunidade? Não. Isso é tirar de nós um peso grande, porque cabe a nós fazer com que eles tenham um ensino básico, igual o que eu tive, que eles possam chegar na faculdade, na universidade, concorrendo como eu cheguei. E não eu dar o peixe sem ensinar a pescar. Isso satisfaz a nossa consciência, mas não.
Quando o governo corta a verba, ele corta onde? Ele não corta nas emendas parlamentares. Desculpe, doutores, não veja nisso uma ofensa. Ele corta na educação, ele corta na saúde. Nós moramos num país que tem uma Constituição gigantesca, muitas leis, muitas normas, muitas comissões que não fazem nada a não ser discutir. Nós estamos habituados a assistir na televisão, e agora, então, franqueada a todos, comissões discutindo assuntos seríssimos que não passam da discussão, aquilo não vai para frente. A sociedade tem uma responsabilidade nisso. Com certeza tem. O Messias demonstrou muito bem que os médicos, nós, como integrantes da sociedade, podemos ajudar muito nisso. Mas vocês, doutora, me desculpe, vocês têm muito mais responsabilidade do que a gente. As emendas parlamentares têm que ser reduzidas em função da educação, da saúde e da segurança. É preciso que vocês passem um ano discutindo a saúde, discutindo a adolescência e não a próxima eleição. Nós estamos há um ano discutindo uma eleição que vai acontecer no final do ano que vem. E achamos isso normal. Não, isso não é normal. Isso, efetivamente, não é normal. Então, eu acho que esse é um fórum onde a sinceridade tem que prevalecer, as ideias têm que ser colocadas, mas tem que, sobretudo, sair daqui alguém que possa dizer: eu vou me empenhar em resolver isso no meu fórum, porque o nosso poder de fogo é muito pequeno. A gente pode discutir, mostrar o que tem que acontecer, mas o nosso poder de resolução é zero. O de vocês é grande, o nosso é zero. Então, eu estou muito satisfeito de vocês estarem presentes, das colocações que foram feitas, e eu espero que isso efetivamente se traduza, pelo menos, em mais um colégio que tenha um bom professor, uma capacidade de atualização do professor no interior do Brasil, não em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. Escolas de periferia que a gente vê que o aluno não tem nem como chegar lá, porque não é dado a ele essa condição. O professor tem que estar atualizado, o salário do professor não pode ser o que é, isso é uma vergonha que todo mundo acha normal. Na Alemanha, o maior salário é o do professor. Aqui, o menor salário é o do professor. Então, não adianta discutir a adolescência, a violência, se a gente não for na raiz disso. A raiz do problema está no nosso país. O nosso país não valoriza efetivamente o que ele tem que valorizar. Ele é superficial na maioria das suas decisões. Muito obrigado. Eu, particularmente, fico muito tranquila, porque você está citando justamente as minhas pautas. Eu faço parte da Comissão de Educação, de Ciência e Tecnologia, além da Comissão de Pessoas com Deficiência. Estou hoje numa comissão especial que está tratando, por exemplo, do Plano Nacional de Educação pelos próximos 10 anos. E, pasmem, pela primeira vez na história desse país, a segunda geração não superou a anterior, pois justamente a pirâmide está invertida. A gente precisa dar foco. O poder público só pode conjugar dois verbos: induzir o desenvolvimento ou apoiar o desenvolvimento. Isso é como um avião que cai, tem uma série de fatores, e um deles, por exemplo, é você não entender o potencial individual de um aluno. Eu quero dar um exemplo para você. No país, até hoje, não se cuidou das crianças com superdotação e altas habilidades, que fazem parte dos neurodivergentes. Esse ano a gente está tendo que amarrar recursos para que o MEC possa entender que essa criança, que pode ter 9 anos de idade, como tivemos agora, há uns dias em Brasília, uma criança de 11 anos desenvolveu um método em física, conhecido método Kessler, reconhecido mundialmente com 11 anos de idade, cuja academia, a UNB, está fazendo uma matrícula e um tema separado para ela. Mas essa criança continua em sofrimento porque o ensino é linear. Essa criança que tem esse potencial produtivo em física, ele não consegue desenvolver as mesmas habilidades. Porque quando se falou em educação especial nesse país, a luta pela inclusão foi de tal forma que esqueceu que especial era especificidade. São vários fatores.
Agora há pouco se citava uma preocupação muito bem trazida pelo Messias, que foi a questão do analfabetismo funcional, que é gravíssimo com a inteligência artificial entrando. Direcionar os recursos, observar as pesquisas, porque as pesquisas elas são fundamentais para guiar esse país, mas, infelizmente, quando a gente puxa uma estatística, só 14% dessas pesquisas estão revertidas para o país, quando o país está precisando e clamando para que a academia possa produzir material, para que a gente possa produzir, sim, ações que induzam esse desenvolvimento. São muitos fatores. Eu fico muito tranquila em relação à colocação de emenda, porque eu discordo de várias questões, entendo a emenda individual pública, não entendo excesso, porque se você não tiver o poder como executivo de planejar as grandes obras, fica muito difícil. Mas a gente tem que entender que o parlamento é o retrato exato da sociedade. É o retrato exato. Às vezes, a gente tem uma pessoa que não tem tanta cultura, mas ela representa uma parcela da sociedade. Nós temos no parlamento um deputado que a gente, na verdade, eu fui quem anunciei quem era esse deputado, é um deputado de Goiás, o Calil, que foi o único médico brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele desenvolveu, por exemplo, a cirurgia técnica dos siameses, separação de siameses. Ninguém no país praticamente conhece esse homem. Nós temos pessoas incríveis ali dentro, mas, com certeza, nós conseguimos conhecer aqueles que não fazem tão bem ou não têm história. Mas isso não é só no parlamento, não. É em todas as profissões, é em todos os segmentos da sociedade. Nós estamos produzindo uma sociedade de céticos, quando a gente fala com os jovens que o primeiro sonho é querer morar fora do país, porque as propagandas, quando você liga a televisão, é só bala, é só desestímulo, não se mostra uma entidade falando uma coisa maravilhosa, um trabalho bem feito, como esse agora que eu acabei de conhecer do Messias, indo nas comunidades. Nós precisamos mostrar que tem muita gente boa produzindo no Brasil para gerar esperança. Sua colocação é muito própria, é indigna. Quando se falou de política de cota, a política de cota no Brasil ela foi mal aplicada, assim como muitos degraus da educação. Quem disse que a creche e a primeira infância não tem que medir resultado? Se tem dinheiro público, eu tenho que medir a efetividade. Então, eu tenho que saber que aquela criança de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, ele tem direito a tal ponto como desenvolvimento motor, tal ponto de equilíbrio emocional, tal ponto de socialização. Mas quando se fala em medir resultado, parece que você está segregando. Nós precisamos encarar isso de forma muito clara e muito direta. Isso é papel de todos nós. Então, fico muito tranquila, estou colocando pontos, inclusive, comuns de pensamento, mas isso não é um ponto isolado, é um conjunto de fatores do qual a sociedade foi se acomodando. Chegou a um tal ponto que agora a gente fica vendo crimes de tal forma hediondos, sofrimento de tal forma hediondas, que a gente está chegando nessa sociedade com a saúde mental abalada. Quando eu cito os superdotados, que muita gente pensa que esse superdotado é uma criança, meu filho é superdotado, é um privilégio, ao contrário, é o maior índice de tentativa de suicídio dos jovens em idade escolar, porque eles não são compreendidos dentro da sala de aula. Ele é aquele criança que muitas vezes tem que fingir que não é inteligente para ter amigo, que não consegue ter concentração suficiente naquilo que é básico. E ainda tem professor que diz, como esse menino pode ser superdotado se ele não consegue realizar isso? Não, ele não consegue realizar isso. Outro fator que foi trazido aqui pela nossa conselheira, quando se fala de autismo, nós damos benefícios, sim, para as mães atípicas que precisam, sim, benefícios tributários, sim, necessidades básicas que ela não consegue trabalhar, que muitas vezes ela tem lá ou uma pessoa com TEA, com TDAH, ou uma pessoa doente com Alzheimer. E o que está acontecendo neste momento no país é que uma série de laudos, a fim de benefícios tributários, a fim de bolsas que são dadas, nós estamos ceifando a vida de muitas crianças que estão sendo drogadas, na verdade, tomando medicações como se tivesse TEA e não tem. Então, hoje nós estamos nesse exato momento, terça-feira, inclusive, tem uma audiência, terça-feira, às 10 horas da manhã, que eu vou estar presidindo, buscando especialista para dizer o que um laudo tem que ter para atestar que essa criança tem altas habilidades, superdotação,
que essa criança tenha TEA, que essa criança seja TDAH. Nós temos que ter responsabilidades ao atestar isso, porque nós estamos ceifando também o potencial dessa criança. Então, eu fiz essa colocação para te dizer que a sua angústia é a minha de cidadã. E tenho muito orgulho de ser de uma leva que rompeu o parlamento, porque nós somos ainda muito poucas mulheres no parlamento, depois de muita briga judicial no Supremo para ter direito a ter voz e recursos para poder investir em campanhas femininas, chegamos hoje, depois de anos de luta, 18%. E, pasmem, nós somos 18% no parlamento brasileiro e representamos hoje 48% de toda a produção legislativa, e, em especial, no que se trata de direitos humanos, dignidade da pessoa, do idoso, da criança e das mulheres. Então, eu fico me somando à sua colocação em alguns aspectos, concordando em gênero, número, discordando em grau, porque tem outros graus que a gente precisa ver e ela não é um fator isolado. Bom, eu convido a todos para continuarmos a discussão durante o chá acadêmico. Muito obrigada.